Uma das maiores casas de fundos imobiliários, uma das maiores gestoras do mundo que está aqui no Brasil, Credit Suisse, vendeu aí os seus fundos imobiliários para o Grupo Pátria. Esse é o vídeo de hoje e olha lá. Bem-vindo a mais um vídeo do Mestre da Riqueza. E hoje nós vamos falar sobre todos os fundos imobiliários que são administrados aí pelo Credit Suisse. O que vai acontecer? Será que vai dar ruim? Será que é hora de vender? Será que é oportunidade? Tá bom para comprar? Fica até o final desse vídeo que nós vamos falar muito de todos os ativos do Credit Suisse. Mas antes de mais nada, já comenta aqui comigo aqui embaixo quais destes fundos imobiliários você investe, tá certo? Olha lá, o Credit Suisse hoje, ele é responsável pela gestão dos seguintes ativos: HGR11, HGLG11, HGCR11, HGRU11, o HGFF11, o HGPO11, o CBOP11 e o HGRS11. Qual desses fundos imobiliários que você tem cotas? Comenta aqui embaixo comigo. O Credit Suisse começou suas operações no Brasil no ano de 2003 e hoje é considerada uma das melhores, se não até a melhor gestora de fundos imobiliários do Brasil. Tem fundos imobiliários de extremo sucesso como o HGRU11, como o HGRE11, como o HGLG11, que tem aí um dos maiores números de cotistas quando falado em fundos imobiliários na Bolsa de Valores. Só para você ter uma ideia, somando toda a gestão, todos os fundos imobiliários do Credit Suisse, somam-se 12 bilhões de reais em patrimônio líquido. É muita coisa, tá certo? Olha lá, o maior fundo de logística que nós temos dentro do Credit Suisse é o HGLG11, com 424 mil cotistas e somando aí 5,1 bilhões de reais. E eu recebi muitas mensagens, muitos seguidores preocupados. E agora, André, o Credit Suisse vendeu seus fundos imobiliários, o que pode acontecer? E nós vamos falar tudo nesse vídeo. Mas antes de mais nada, aperta o botãozinho de curtir que está aqui embaixo, é gratuito, vai me ajudar muito a manter esse canal para você gratuitamente. A venda dos ativos do Credit Suisse para outra gestora começou a ser noticiada no início de 2023, quando o Credit Suisse passou por uma crise extrema. O banco estava rumo à falência. Para não impactar muito o mercado, a sua concorrente suíça, o banco suíço UBS, acertou a compra por 3,2 bilhões de dólares aí do Banco Credit Suisse, inclusive com as suas operações no Brasil. Então a gente já teve uma mudança de gestão ali. Porém, o banco, no caso o UBS, manteve aqui no Brasil o grupo, né, os analistas, os responsáveis pela gestão. Então, os fundos imobiliários em si que nós citamos aqui no vídeo permaneceram assim muito bem administrados, tá certo? Mas a dúvida agora é o que vai acontecer, porque em janeiro o banco foi vendido, né? E aí começou aquele burburinho, opa, os fundos imobiliários aqui, a gestão também vai passar para uma outra gestão. E realmente agora está acontecendo isso. A gestão do Credit Suisse, né, a operação que está ali dentro do UBS, vai ser vendida para o Grupo Pátria. Então agora é oficial. Aquele burburinho do começo do ano, agora é oficial. O Credit Suisse, né, enfim, o Banco UBS suíço já declarou. Olha essa notícia. Credit Suisse vende gestora de fundos imobiliários CSHG para o Pátria por 650 milhões de reais. Bom, então o Grupo Pátria comprou aí, né, as operações do CSHG, que é a gestora de fundos imobiliários do Credit Suisse aqui no Brasil, e o valor foi de 130 milhões de dólares, na cotação de hoje algo em torno de 650 milhões de reais. E com essa compra, a gestora deve se tornar a terceira maior gestora do Brasil em fundos imobiliários. Juntos, os fundos imobiliários do Credit Suisse hoje somam 12 bilhões de reais, né? O HGLG sozinho tem 424 mil cotistas, sendo 5,1 bilhões de reais em patrimônio líquido. Vamos dar uma olhada como é que está hoje o ranking, quais são as maiores gestoras de fundos imobiliários do país. Bom, olha aqui no gráfico, a gente vê que o Kinea, né, ligado ao Banco Itaú, é o maior, tem 25 bilhões, quase 26 bilhões em patrimônio líquido. O BTG Pactual, 23,3 bilhões, logo colado ali com o Kinea. BRL com 15,7 bilhões, a XP com 14,7 bilhões. O Credit Suisse está ali ó, com 11,7 bilhões, quase 12 bilhões de reais. A Plural com 10,8 bilhões, Rio Bravo 8,6, Red 20 Partners e a RBR vem logo atrás. Mas agora o Grupo Pátria, ao comprar aqui o Credit Suisse, vai ocupar a terceira posição hoje, que é do BRL. Segundo o banco Goldman Sachs, a Pátria, que tem uma gestão excelente,
pode se tornar aí então a terceira maior gestora do Brasil em relação a fundos imobiliários, saindo dos seus atuais 7 bilhões de reais para 19 bilhões de reais. E entre os riscos que o banco Goldman Sachs coloca nessa operação é se o Pátria vai reter os talentos do Credit Suisse, ou seja, os gestores, os analistas, eles que fazem sempre um bom trabalho, será que eles vão permanecer no Grupo Pátria ou vão assumir ou teremos novos gestores? Lembrando que os fundos imobiliários, ele tem uma gestão ativa, tem pessoas tomando conta do nosso dinheiro. Será que essas cabeças, esses gestores vão continuar? Então é um risco que a gente tem que analisar e observar mais à frente o que vai acontecer, segundo o banco Goldman Sachs. E o grupo do Credit Suisse, hoje ele é muito reconhecido não só pela boa gestão, mas por comprar bons ativos a bons preços e também vender esses ativos com bom lucro e distribuindo maiores dividendos ainda pontualmente para os seus cotistas. Para quem acompanha a minha carteira de fundos imobiliários, sabe que eu invisto no HGRU11, no HGRE11, no HGLG11. Vou fazer alguma venda? Não vou fazer nenhuma venda, vou observar como vai ser essa transição, quem será essa nova gestão, até porque o Grupo Pátria também tem boa gestão, tem bons gestores. É um dos maiores grupos de gestão de fundos imobiliários do país. Agora vai se tornar o terceiro maior e eu acredito que vai reter sim a questão dos talentos do Credit Suisse. Mas vamos juntos agora dar uma analisada nos fundos imobiliários, nos principais aqui do Credit Suisse. Vamos começar pelo HGLG11, ele que é um fundo de tijolo que investe em galpões logísticos, industriais e também tem aqui uma vacância de 10%, lembrando que a vacância é o quanto está vago. De 100% dos galpões, 10% estão livres para serem alugados, tá certo? Bom, como eu falei, são 424 mil cotistas hoje no fundo, com uma taxa de administração de 0,6% ao ano. O fundo tem um valor patrimonial de 5,17 bilhões de reais e hoje o valor patrimonial por cota está em R$ 153, sendo que a gente pode comprar uma cota do HGLG11 um pouco mais caro do que realmente vale, tá? R$ 160,84, ele está um pouco acima do que realmente vale o valor patrimonial por cota, tá certo? Bom, nos últimos 12 meses o HGLG11 pagou 9,16% em dividendos, lembrando que os dividendos são isentos da cobrança de imposto de renda, então é um bom dividendo aqui. O seu preço sobre valor patrimonial, P sobre VP, está em 1,05, mostrando que realmente a cota negociada hoje, como eu mostrei aqui para vocês, está um pouco mais cara, né, do que realmente vale, tá certo? Agora um cuidado, preço sobre valor patrimonial para fundos imobiliários de tijolo tem que tomar cuidado, porque a avaliação dos imóveis, dos galpões do HGLG11 podem ter sido feita uma avaliação há 10, 12 meses atrás, tá? E isso já mudou. Pode ser que esses galpões se valorizaram ou até se desvalorizaram, tá certo? Olhando pelos bons ativos, geralmente eles vão se valorizar, tá certo? E quando a gente tiver uma nova avaliação do patrimônio do HGLG11, esse PVP pode cair, tá certo? Então, para fundo imobiliário de papel, o PVP ele é bem mais assertivo do que fundo de tijolo. Ah, André, vou desconsiderar, então não vou usar mais o PVP para fundo de tijolo? Não, vamos considerar porque sim, é uma boa métrica, tá certo? Mas não deve ser levado a ferro e fogo. Bom, é um dos fundos imobiliários mais negociados na Bolsa de Valores, 10,7 milhões de reais são negociados todos os dias na Bolsa de Valores, e a variação dos últimos 12 meses mostra que o fundo se valorizou 7,89%. E olha lá, se você tivesse investido 10 mil reais nos últimos 10 anos no HGLG11, você teria hoje 28.778, tá certo? Ou seja, você teria quase triplicado o seu patrimônio só em relação às cotas, a valorização dos imóveis. Vamos dar uma olhada agora nos dividendos históricos do HGLG11 e a gente vai ver aqui que nos últimos 5 anos o fundo pagou uma média de 8,78% e atualmente vem pagando aqui 9,16%. Percebam que em alguns meses pontuais o Credit Suisse ele faz pagamentos mais altos. Pode ter sido uma venda de um ativo com lucro ou uma distribuição maior ainda de dividendos para os cotistas. E só reforçando que os fundos imobiliários no Brasil eles pagam aluguel todos os meses para o cotista, tá? Então eles são obrigados a distribuir lucro todos os meses. 95% do lucro apurado tem que ser distribuído aí em dividendos para os seus cotistas. Olha aqui, ó, a gente pode ver, ó, os últimos pagamentos que aconteceram. 14/12 de 2023, 16/11, 16/10, 15/9, então todos os meses tem pagamento de dividendos. Vamos dar uma olhada nos ativos agora do HGLG11? Olha que legal, bem diversificado em vários estados, com vários ativos, são 11 galpões em São Paulo, 3 em Minas Gerais, 2 em Pernambuco, 2 no Rio de Janeiro e 1 em Santa Catarina.
Muitas pessoas me falam, André, mas eu vou deixar na renda fixa mesmo, meu dinheiro, ele acaba rendendo mais do que fundos imobiliários, e é uma comparação que chega a ser burra, porque quando você investe em um produto de renda fixa, primeiro ponto, você não tem aluguéis mensais, você provavelmente vai investir num CDB pré-fixado e você só vai poder ver a cor dos juros aí lá no final do vencimento, pode ser 2, 3, 5 anos. Quanto maior o prazo, muitas vezes, né, o percentual de juros é maior. Mas você não tem uma previsibilidade de pagamentos todos os meses, tá? A comparação mais inteligente seria fundos imobiliários de tijolo com imóveis físicos, ou seja, vou comprar um apartamento para alugar, vou comprar uma casa para alugar, mas aí tem vários benefícios que os fundos imobiliários apresentam a esse tipo de operação, né? As cotas são muito mais baratas para você comprar, você também tem isenção de imposto de renda nos aluguéis, você tem um gestor tomando conta para você, não precisa se preocupar com manutenção de imóvel, em colocar inquilino, em procurar imobiliária, nada disso. Então os fundos imobiliários sim se tornaram aí os queridinhos dos brasileiros, está aumentando cada vez mais o número de brasileiros hoje investindo em fundos imobiliários no Brasil, porque eles estão vendo que é uma boa opção para investir no segmento imobiliário no Brasil. Além do que, os fundos imobiliários, uma carteira bem diversificada, você pode ganhar em torno de 0,8% a 1% ao mês, bem protegido, bem diversificado. Sendo que se eu pegar esse imóvel aqui e colocar para alugar, geralmente a gente vai receber 0,3%, 0,4%, ou seja, menos da metade do que eu ganho com fundos imobiliários. Ah, André, então você está falando que não vale a pena comprar imóvel. Não, vale a pena sim. Cada um tem sua estratégia. Por exemplo, se você tem o sonho de comprar sua casa própria, vai e faça esse sonho. Outras pessoas não conseguem juntar dinheiro. Elas têm um grande problema em juntar dinheiro. E às vezes assumir um boleto mensal através da compra parcelada de um imóvel também ajuda ela a conquistar algum ativo. Mas se a gente olhar de forma econômica, é melhor você investir em fundos imobiliários, porque você vai receber mais dinheiro com muito menos dor de cabeça. E em contrapartida, o que eu fiz? Eu peguei aqui o índice DI dos últimos 10 anos e comparei com o retorno do HGLG11. Olha aqui, ó, o HGLG11 rendeu 187,79% nos últimos 10 anos e já o CDI, que é o índice bancário, que mede a renda fixa no Brasil através dos bancos, rendeu 141,58%. Ou seja, o HGLG11, além de pagar aluguéis mensais, ainda superou a valorização através das suas cotas dos produtos de renda fixa. Agora vamos falar do segundo fundo imobiliário, inclusive tenho ele na carteira, gosto muito, que é o HGRU11. Ele que é um fundo de tijolo, tá certo, num segmento híbrido. Muitos mercados alugam espaços junto ao HGR11. Então você tem Pão de Açúcar, você tem outras grandes lojas aí também alugando esses espaços, né, que são espaços grandes para caber ali supermercados ou lojas muito grandes, como Pernambucanas, enfim. E o HGR11 ele tem muitos imóveis e bem distribuídos, tá? Além de ter uma ótima gestão. Olha aqui, ó. O HGR11, hoje ele cobra 0,90% ao ano sobre o valor de mercado do fundo, tá? Em taxa de administração, tem uma vacância de 0,90%, além de ter muitos imóveis, quase todos estão alugados, são 206 mil cotistas no fundo hoje, o patrimônio é de 2,27 bilhões de reais e o valor patrimonial por cota se encontra hoje em R$ 123, tá? Ou seja, o mercado acredita que os imóveis dividido pelas cotas valem cada cota R$ 123. Ele negocia hoje a 132. Ele está um pouco mais caro do que realmente o mercado acredita que vale. Mas lembrando, cuidado com esse tipo de conta, cuidado com esse tipo de análise, porque a gente não sabe exatamente quando foi avaliado os imóveis do HGR11, tá? Mas, enfim. Bom, vamos lá. Aqui nos últimos 12 meses o HGR11 pagou 8,97% em dividendos, o seu PVP está em 1,07, mostrando que ele está um pouco mais caro do que realmente ele vale, tem uma liquidez diária de 4,4 milhões de reais todos os dias e teve uma variação muito positiva de 21,06% nos últimos 12 meses. E se você tivesse investido 10 mil reais nos últimos 5 anos, hoje você teria 18.903 reais, quase dobrado o seu patrimônio nos últimos 5 anos. Vamos dar uma olhada nos dividendos históricos pagos pelo HGRU. Olha lá, nos últimos 5 anos ele pagou 8,08% e atualmente 8,97%. E percebam que em alguns meses pontuais, realmente o HGRU11 ele faz um pagamento maior, né, como aconteceu com o HGLG11 também. Fazendo a comparação aqui com o CDI, o HGR11 ele se valorizou 87,19% nos últimos 5 anos e já o CDI 43,83%. Ou seja, o HGRU, só em relação à valorização das cotas, rendeu o dobro, mais do que o dobro do que rendeu aí os produtos de renda fixa. Agora a gente vai falar do HGR11, mas antes de mais nada eu quero sentir você.
tá certo? Por tudo que você está ouvindo aqui. Você continua preocupado com essa transição aí do Credit Suisse para o Grupo Pátria, uma nova gestão? Comenta aqui embaixo comigo, qual é o seu sentimento? Como você enxerga isso como cotista? E agora vamos falar do HGRE11, que é um ótimo fundo imobiliário de lajes, eu também tenho na minha carteira. Olha aqui, ele é um fundo do tipo tijolo que investe em lajes corporativas, 1% ao ano sobre o patrimônio líquido e sua taxa de administração, com uma vacância alta, de 27,65%, porque as lajes comerciais sofreram muito nos últimos anos, tá certo? Tá muito ligado à economia, a gente passou por um ano 2020, 2021 muito delicado aí para a economia brasileira e mundial, e as lajes acabaram muitas sendo desocupadas pelas empresas, até porque as pessoas não iam trabalhar fisicamente, trabalharam de casa enquanto nós estivemos presos aí, tá certo? Então, a vacância ela vem reduzindo, principalmente fundos imobiliários de laje com bons ativos estão conseguindo alugar a bons valores, inclusive, e a tendência é que suas cotas se valorizem, tá? Bom, são 146 mil cotistas hoje no fundo, com um patrimônio de 1,83 bilhão de reais, e o valor patrimonial por cota está em R$ 154,79. Agora a gente tem uma situação inversa do HGLG e do HGRU. Olha lá, o HGRE11, ele está sendo cotado a R$ 129,20, ou seja, ele está bem mais barato do que realmente o mercado acredita que vale, tá? Isso é reflexo do que aconteceu com a economia nos últimos meses, como eu falei, tá? Nos últimos 12 meses o fundo pagou 7,97% em dividendos e o seu preço sobre valor patrimonial está em 0,84, mostrando aqui um desconto de cerca de 16% frente aos ativos, tá? Tem uma boa liquidez de 1,9 milhões de reais sendo negociados todos os dias e ainda teve uma valorização de 8,56% nos últimos 12 meses. E se você tivesse investido R$ 10 mil nos últimos 10 anos, hoje você teria R$ 16.245. Tá? Olhando aqui os últimos dividendos, a gente vai ver que atualmente ele pagou 7,97% e nos últimos 5 anos 7,83%. E mesmo em épocas de crise como 2020 e 2021, o fundo continuou pagando bons dividendos, tá certo? Mostrando uma ótima gestão que tem o Credit Suisse. Vamos dar uma olhada na listagem de imóveis? São 17 lajes em São Paulo, 2 no Rio de Janeiro, uma no Rio Grande do Sul e uma no Paraná. E aqui no caso, nos últimos 10 anos, o HGRE11 ele perdeu para a renda fixa, mas muito ligado a isso que eu falei, problemas no setor econômico. 2020 e 2021 foi um ano muito delicado aí para os fundos imobiliários de laje, tá certo? Mas foi algo muito pontual. Olhando aqui os últimos anos, a gente tem o HGRE11 se valorizando 62,56% e o CDI 141%. E agora a gente vai falar de um fundo imobiliário de papel muito bem administrado pelo Credit Suisse, que é o HGCR11. Mas antes de mais nada, vem aqui em cima, valorize essa mídia alternativa, é muito importante para mim que você aperte o botãozinho de inscrito aqui em cima, tá certo? Eu não vou ficar te incomodando, mandando mensagem não, mas é muito importante que você valorize os educadores financeiros que estão aqui levando conteúdo gratuito para você. Vem aqui em cima, se inscreve e ative todas as notificações, porque quando eu postar um vídeo, pelo menos você vai ser notificado que eu vim aqui e trouxe uma oportunidade para você. Bom, vamos lá então, falar do HGCR11. Ele que é um fundo de papel, ele investe em CRIs, títulos e valores imobiliários, tem uma taxa de administração de 0,80% ao ano, são 104 mil cotistas no fundo hoje, com valor patrimonial do fundo de 1,55 bilhão de reais. O seu valor patrimonial por cota está em R$ 100,79, tá? Ou seja, ele negocia hoje a R$ 102, está um pouquinho mais caro do que realmente vale. E por que os fundos imobiliários do Credit Suisse acabam ficando até um pouco mais caros do que valem, exceto o fundo de laje aqui que a gente está vendo? Porque eles são muito procurados pela forte administração, pela excelência de administração, pelos bons dividendos. E realmente o que é bem administrado fica mais caro, tá? Bom, nos últimos 12 meses pagou 13,43% de dividendos, isentos de imposto de renda, acompanhando aí as taxas de juros no Brasil que ficaram altas nos últimos meses. Bom, o seu preço sobre valor patrimonial está 1,01, liquidez diária de 3,7 milhões de reais, muito boa, e se valorizou ainda, além de pagar bons dividendos, 14%. E se você tivesse investido 10 mil reais nos últimos 10 anos, hoje você teria quase 23 mil reais em dinheiro. Tá? Atualmente o fundo pagou 13,43% em dividendos, mas nos últimos 5 anos tem uma média de 12,15% em dividendos. Comparando aqui com o CDI, o HGCR11 ele se valorizou 129,60%, tá? Em relação às suas cotas, fora o pagamento de aluguéis, e aqui o CDI ainda apresentou 141% de valorização. E esses foram os maiores fundos, claro, tem outros fundos do Credit Suisse, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu trouxe aqui os principais com maior número de cotistas, tá certo? Quero saber a sua opinião. O que você acha dessa transição? Vai ser positiva para os fundos ou não, tá certo? Bom, esse foi o vídeo de hoje, quero te agradecer, não esquece de apertar o botãozinho de curtir e até a próxima.